Bom, para a gente continuar nosso aplicativo, agora a gente tem que implementar o aplicativo gerador de senha, a gente tem que implementar essa opção, que faz com que ele gere senhas em função da opção escolhida, tá? Aqui a gente ignorou ainda a marcação, já existe, claro, o botão para a gente colocar a personalização desses checkbox, você viu aqui no conteúdo do Check Container, que aliás você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, é normal ter dúvidas aqui no CSS, sair do CSS com aquela sensação do tipo, nossa, só copiei código e não entendi nada. Mas fica tranquilo, porque como eu disse, o CSS é uma situação em que você não tem lógica, portanto, é uma receita de bolo, ok? Com o tempo, com os projetos, você vai sacando, por exemplo, que background color é a cor de fundo, ok? Sem falar que você pode também ter acesso à documentação do MSD que eu mostrei para você logo nas aulas anteriores, fechou? Então, vamos lá. Vamos começar aqui primeiro explicando a estratégia. Lembre-se que o gerador de número randômico, ele pega, ok, os números randômicos em função do tamanho que eu tenho aqui de chars, desse caractere. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é compor o chars com caracteres a mais, que seriam esses daqui, em função do que está selecionado, ok? Explico, vamos lá. Vamos imaginar agora que a gente tem aqui, ó, const uppercase chars, beleza? O uppercase chars seriam basicamente esses caras aqui, ó. Ó, vamos lá. Coloquei aqui, beleza? Nós teríamos então o const, o number chars, que seriam os números, certo? Os números então seriam esses daqui. E os símbolos, const, symbol, chars, que seriam esses outros aqui. Então, qual que é a estratégia que a gente está trabalhando? E veja que no momento que eu salvei, ele já atualizou e ficou tudo para minúsculo, tá? Então, qual que é a estratégia? A estratégia é transformar isso daqui numa variável para que eu possa incluir esses caracteres novamente aqui no char, beleza? Como que a gente vai fazer a inclusão? Chars mais igual a uppercase chars, ok? E vou repetir isso para numbers, vou repetir isso para symbols. E ele volta ao normal. Por que que eu estou fazendo isso? Porque agora essas opções aqui vão conter um if. Qual if? If, esse cara aqui está selecionado, maiúsculas, eu vou colocar então o uppercase chars, beleza? Então veja que essa basicamente vai ser a lógica. If selecionado, incluo no chars os caracteres de uppercase. If números estão selecionados, vou incluir na minha cadeia de caracteres o number chars e assim sucessivamente, beleza? Então, para que a gente possa capturar o evento aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir no meu formulário e vou pegar aqui exatamente os IDs. Então, veja que para maiúsculas eu tenho um checkbox que seria o uppercase check, o number check e o symbol check, ok? E é isso que a gente vai capturar aqui, o objeto, para que a gente possa capturar o valor dele, incluir os eventos de clique para que ele possa recalcular e fazer todo o processo que a gente já está acostumado. Então eu vou colocar aqui, ó, uppercase check element é igual a document.query selector e a gente vai colocar aqui o ID que nos interessa, que no caso é o uppercase check, ok? Posso fazer sem o ID? Pode fazer pelo ID, você pode pegar por outro parâmetro, como por exemplo o name, né? Mas eu recomendo realmente fazer pelo ID, que é uma opção assim bem mais tranquila de se entender, beleza? Aqui vai ser o number check element, que eu vou pegar aqui o number check, ok? E o próximo seria o symbol check element. Symbol check element, que vai ser esse carinha aqui. Perfeito? Então, tudo que eu preciso fazer agora é colocar aqui um if. Que if? If, por exemplo, uppercase check, ponto value, beleza? Ou melhor, ponto checked, porque ele tem essa propriedade aqui que determina se ele está checado ou não. Essa propriedade é booleana, então, portanto, ela pode ser utilizada diretamente no if, tá? Então, veja aqui, eu tenho aqui, então, o uppercase share sendo utilizado. Por quê? Porque ele está checado. Aqui na opção, eu marquei para ele iniciar checado, perfeito?
mas você vai ver depois quando a gente deschecar, a gente vai rodar o método novamente de gerar o password para que ele possa gerar, embaralhar uma outra senha. Por enquanto a gente está fazendo ainda o if, tá? Eu vou colocar ainda aqui os outros, ok? Eu só vou incluir os ifs aqui e vir ajustando depois. Cuidado com copiar e colar aí, galera, porque senão você pode aí copiar e colar coisas erradas, como eu já estou fazendo agora. Number check element e symbol check element. Por que que é perigoso copiar e colar? Cara, porque às vezes você pode esquecer alguma coisa, o programa ali funciona, compila, não dá erro de código, mas na prática ele não funciona aqui, beleza? Então vamos lá. Agora, o que a gente precisa fazer? Veja aqui, se esse cara está checado, ele inclui o upper, se esse checado inclui o numbers, se esse aqui checa, inclui os symbols. Mas ele não responde aos eventos de clique, que é exatamente isso que a gente precisa fazer agora. No momento que eu crio aqui o meu programinha, eu vou colocar aqui, ó, document.query. Aqui, no caso, eu nem preciso fazer, né, porque eu já, podemos dizer assim, incluí o elemento. Então, eu vou pegar aqui, uppercase check element, vou vir aqui nessa área, beleza? E vou incluir, eu vou incluir perto dessa região do password length element, que é esse cara aqui, por quê? Porque em termos de interface faz sentido, né? Colocar as variáveis próximo das funcionalidades aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, esse cara, uppercase check element, ponto, add event listener, beleza? E aqui a gente vai incluir o clique, ok? Então, se ele clicar, ele vai chamar a função generate password, ok? Eu vou repetir isso daqui para o number check element e o symbol check element, de modo que se eu clico aqui, ele vai gerando para mim o password novamente, só que ele vai respeitando, tá vendo? Essa questão da escolha que eu fiz. Então, se eu chegar aqui, ó, por exemplo, e ticar símbolo, ele vai trazer um símbolo. Se eu desticar, esse if aqui, ele vai funcionar. Então, o symbol check, ele tá verdadeiro ou falso em função do que o usuário selecionar. Como o slider aqui também aciona essa função de generate password, então eu fico aqui sempre quando uma escolha é selecionada, eu gero esse password de novo e ele preenche aqui, beleza? Então, com isso a gente fez esses botões aqui funcionar. Agora, nas próximas aulas, a gente vai ainda mergulhar fundo nas funcionalidades que ainda restam.